Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou contar o meu relato de parto. Vou explicar tudo, até os mínimos detalhes do que aconteceu. Então, Olivia nasceu no dia 12/6, agora de 2020. Ela nasceu de parto cesariana, no Hospital de Cascais. Então, vou começar desde o comecinho. A médica me deu os papéis, né, que era contando todos os riscos da cirurgia e falava um monte de coisa, que é aquele formulário que a gente assina se responsabilizando, né, antes de fazer cirurgia, da parte do anestesista, da parte da cirurgia, então eu já tinha que levar assinado. Ela deu esse papel no dia que ela marcou a minha cesariana, ela já deu pra mim ler em casa bem e assinar, e tinha que levar assinado. Até as 8h30 eu tinha que estar no hospital, então a gente saiu, nós deixamos a Sofia nos nossos amigos, e a gente foi pra maternidade, entramos pela porta principal, né, do hospital. Eu me dirigi até a recepção. Daí a moça me pegou minhas folhas ali, marcou os meus dados e tudo. E daí ela me encaminhou pro quinto andar. Eu fui lá, cheguei lá, passei em outra recepção, onde a recepcionista ali me levou até até uma outra parte, né, que eu fiz o cardiotoco, né, que é aquele aparelho que eles botam para medir as contrações, medir os batimentos do bebê. Eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos lá, depois veio uma outra enfermeira para pegar os meus dados, né, se tinha alguém com alguma doença na família, essas perguntas normal que eles fazem, né. E daí depois eu fiquei mais uns 10, 15 minutinhos ali, daí ela me chamou para mim ir tomar o banho, né? Daí eles me deram uma esponjinha, que vem numa caixinha lacrada, uma esponjinha, que vem com um sabonete líquido, já que é próprio para depois, na hora da cirurgia, né? Daí você tem que lavar assim embaixo do peito até o joelho, tem que se lavar bem até essa parte e lavar bem assim embaixo da barriga, ali na barriga, tem que lavar bem. E daí eles dão também um sapatinho para te botar, uma camisola e um roupão. Daí ela me levou até o banheiro, eu tomei meu banho. Quando eu tava pronta, eu apertei uma campainha e ela veio me buscar. Eu fiquei deitada até a hora da minha cirurgia. Alguns minutinhos antes da cirurgia, veio uma outra enfermeira e colocou um acesso em mim, né, pra botar medicação. Ela veio e colocou um acesso em mim e colocou uma meia nos meus pés, uma meia assim que vinha até o joelho, que é uma meia de compressão, acho que é assim que fala. Que na gravidez da Sofia eu não usei isso, eu nem sabia que eles. Eu acho que no Brasil eles nem colocam, porque eu nunca tinha ouvido falar. Daí eu perguntei, ela disse que eles sempre, quando é uma cirurgia onde abre a barriga, eles sempre colocam a meia. Ela falou que ajuda a evitar várias coisas e uma delas é a trombose. Mas ela me disse lá todas as coisas que ajuda a evitar. Então, ela colocou a meia, daí me levaram pra sala de parto, daí fizeram anestesia. E então eu deitei. Daí tinha uma anestesista muito querida que ficava todo o tempo conversando comigo. Daí quando elas começaram, né? Depois que elas abriram a minha barriga, eu senti muita dor. Tipo assim, não era dor, era falta de ar. Eu sentia muita falta de ar. Porque elas ficavam apertando assim, embaixo da barriga, pra bebê sair. E elas apertavam tão forte que eu. E daí eu tava de máscara também. E eu quase não conseguia respirar, eu ficava sufocada. E elas apertando, apertando. Eu já tava quase sufocada, assim. Elas demoraram um bom tempo. Elas disseram que o livro tava bem pra cima. Elas demoraram bastante tempinho, assim, pra tirar a bebê. Eu até tava começando a ficar um pouco preocupada. E assim que elas tiraram a bebê, elas limparam só um pouquinho o rosto dela e já colocaram ela assim em mim. Eu até vou deixar uma foto aí. Elas deixaram a Olivia aqui, uns minutos aqui em mim, pra ter o primeiro contato. Daí depois que elas limparam a Olivia, elas não dão banho, sabe? É só depois de, acho que 24 horas, se não me engano, que daí elas dão um banho mesmo no bebê. Daí elas só passam um paninho ali no rosto, sabe? Elas tiram o mínimo possível daquela camada de gordurinha que o bebê nasce, né? Porque aquilo é um antibiótico natural. Então, e daí depois disso, né? Depois que elas tiraram o bebê do meu peito, que tinha ficado aqui, elas levaram a Olivia pra fazer uns exames, pesar. Ela nasceu com 3 kg, 155 e 49 centímetros. Mas eles não medem a criança lá na hora do parto, eles medem depois só
quando a mãe e a criança já vão pro quarto, daí que elas medem a criança. E daí quando elas, depois que tiraram o bebê e tudo, elas estavam limpando delas pra tirar o que tinha ficado ainda, que é a placenta ali, ela continuou apertando. Gente, tipo, a sensação é horrível porque eu não conseguia respirar. O anestesista perguntou se eu queria dormir uns 5 minutinhos, daí eu disse que sim. Daí ela me botou uma medicação lá, eu dormi uns minutinhos, porque era tanta pressão que eu não conseguia respirar. Foi tipo assim, meio uma parte bem ruim, super ruim. E daí, depois que acabou, daí elas me trocaram de maca e me levaram pra salinha. Ah, e antes disso, meu marido não pôde entrar, tá, gente? Porque aqui no parto normal, o marido pode acompanhar e na cesariana não pode acompanhar. E como tá essa pandemia, nem no parto normal eu acho que o homem não pode acompanhar, no parto normal não sei. Só sei que na cesárea continua a mesma coisa, né? Que o pai não pode entrar. E daí. E daí tá. Daí depois que eu fui pra salinha ali, pra aquela mesma salinha do comecinho, quando eu fiquei esperando me chamarem pra cesárea, eu voltei pra aquela salinha. E a bebê sempre ali junto comigo. E, e daí a bebê tava ali, daí elas já botaram a bebê no peito. Daí eu já fiquei ali, e ela ficou mamando já, e já mamava super bem. E daí elas foram e chamaram meu marido, daí ele veio e ficou um tempinho, acho que deu uma hora e meia mais ou menos, ele ficou lá com a gente. E depois disso não pode mais ficar. Nem no quarto, assim, depois não fica. A mãe fica sozinha com o seu bebê. A mãe se vira sozinha com o seu bebê. E daí depois elas levaram a gente pro quarto. E daí lá no quarto, as primeiras horas, assim, eu fiquei deitada. Elas que trocavam a Sofia, né? A Sofia, já tô trocando o nome das filhas. A Olivia. Elas que vinham e trocavam a bebê. E daí, assim, daí elas me ajudaram a levantar depois de algumas horas, acho que era 11 horas da noite, mais ou menos, elas me ajudaram a levantar. E daí eu levantei. E daí, antes disso, elas tiraram a sonda, né? Elas tiraram a sonda, daí eu levantei. Daí, nossa, muito queridas, elas ajudaram a gente. Olha, realmente é bem o que dizem, que as enfermeiras daqui são os amor, porque elas te ajudam demais, demais. Elas me ajudaram a levantar, delas ficaram me segurando um pouquinho ali em pé, elas me ajudaram a sentar, eu fiquei um tempo sentada. Daí a hora que eu já não queria mais ficar sentada, eu apertava na campainha, elas vinham e me botavam deitar de novo. Daí depois disso, eu já comecei a me virar com a bebê. Era eu que trocava, eu que fiz tudo. Daí no outro dia, quando deram o banho dela, o primeiro banho foi a enfermeira que deu. E daí depois já é tu que dá os próximos banhos, né? Daí tu só diz, eu quero dar um banho no bebê, que elas te trazem as coisas pra te dar o banho no bebê. E sobre as coisas da minha mala maternidade, eu não usei praticamente nada. Só, e como eu tive que ficar um dia sem tomar banho, porque eu não podia tomar banho, que eu já tava agoniada, louca pra tomar um banho e não pude tomar banho. Então, a única coisa que eu usei assim depois que eu pude tomar banho foi, lógico, escova de dente, creme, essas coisas. Mas, das coisas que eu usei, tipo de roupa, eu usei só uma camisola minha. E daí, tipo assim, se tu queria, elas te davam pensos, elas te davam cuecas, que é absorvente, e as calcinhas descartáveis, elas te davam as camisolas do hospital, se tu queria botar. Então, a gente usou mais, assim, as coisas de higiene mesmo, porque o resto tudo elas vinham e ficavam te oferecendo se tu precisava, coisa assim. E, e, e daí elas fizeram todas as medicações na gente pra dor, né? E daí eu fiquei lá no hospital 3 dias, né? Eu ganhei Olivia na sexta e saí na segunda, né? Praticamente deu quase 4 dias, né? Porque eu fui de manhã na sexta e saí na segunda-feira, acho que era umas 2 e pouquinho, quando a gente recebeu alta. E daí, acho que foi isso, meu relato de parto, mas eu fui muito bem atendida, as enfermeiras foram os amor. Elas já deram a primeira vacina, acho que da BCG, se eu não me engano, que elas dão no bebê lá no hospital. E também a pediatra que atendeu a Olivia, ela tinha escutado um chiadinho no coração dela. E daí ela marcou uma consulta com um cardiologista, né?
Pra Olivia, nós levamos ela e graças a Deus não era nada. Não era nada, graças a Deus, porque eu tava muito nervosa. Elas marcaram pra. Eu acho que deu 2 dias depois que a gente saiu do hospital. 2 ou 3 dias depois já tava a consulta. Daí nós levamos a Olivia também no posto, né? No centro de saúde. Ela já teve também a primeira consulta dela e graças a Deus ela tá super bem. Então esse foi o meu relato de parto. Eu fui muito bem atendida, é realmente o que as pessoas dizem, muito bem atendida. E eu vou deixar umas imagenzinhas aqui no final de como é que era o meu quarto, porque no quarto que eu fiquei tinha eu e uma outra mulher, mas assim que eu cheguei no outro dia a mulher já ganhou alta. São 2 pessoas em cada quarto. Então eu fui muito, muito bem atendida. Eu vou deixar umas imagenzinhas aqui passando do quarto. Antes de eu finalizar o vídeo, que eu já tava finalizando o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês a minha bebezinha, a minha Olivia. O vídeo não mostra, essa aqui é a minha bebezinha. É a minha Olivia da mamãe. Olha. Diz oi pro pessoal, amor. Diz oi, pessoal. Eu sou a Olivia.